Um drama de cada vez. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao 11º episódio de Um Drama de Cada Vez. Esta vez eu estou-me a ver ali porque está a ser gravado com uma câmera. Ou seja, isto acaba por ser um bocado estranho, porque todos me estão a ver a cara enquanto eu estou a falar. E uma coisa é gravar o podcast enquanto ninguém me está a ver, só me estão a ouvir. E é um pouco mais confortante. E agora que me estão a ver também, e eu sinto que sou uma pessoa um bocado estranha, assim, se tiver muito tempo a ser vista, e vocês provavelmente vão estar sempre a olhar para mim, porque é só a minha cara que está focada, e mesmo assim a qualidade não é das melhores, mas é o que se arranja. Bebam água. Estou bevimeiro. Eu curto, mas também sei de bué da malta que não curto. E eu acho que isto tem-se tornado uma legião. Estamos meio que a tornar uma legião sermos provadores de água. Já bué da malta me falou sobre o seu top tier list de água, e malta que não tinha, e eu por ter comentado isso, pensou um bocado e chegou à sua conclusão. Qual é que era o seu top tier. Isso é nice para caraças. O drama desta semana é que eu, mesmo que queira, não me consigo levantar cedo. Eu sei que há uns episódios eu tinha falado na questão de ok, vou estar de férias e vou aproveitar mais o meu dia, portanto vou-me levantar cedo. E não consegui fazer isso nem sequer um dia até agora. E já passou quase uma semana, ou uma semana até, e eu ainda não consegui fazer. Isso é muito triste, porque eu, mesmo que queira, meto o despertador e não sei o quê, mas fico com tanta vontade de me voltar a dormir que isso, pronto, não consigo. É inevitável. Tem sido inevitável. Volto a dormir e depois acordo relativamente tarde. E eu queria acordar, eram umas 9, 10 da manhã. Porque isso era nice, aproveitava muito mais o dia. Hoje estamos aqui. Está a ser gravado, como eu já tinha comentado. E está aqui um estaminé que vocês não têm bem noção. Está aqui um behind the scenes. E isto deu um trabalho para caralho. Está aqui o Puto João. Se calhar aparece aqui. Anda cá. Isto é para a malta que está a ver em vídeo. Vai ver o Puto João. Faz só aí um fixe. Ajudou-me aqui. Cabeça de banana. Não, eu curti bué do penteado. E for sure que vocês também curtem. Para a malta que só está a ouvir o episódio, pronto, acabei de mostrar o Puto João. O Puto João descolorou o cabelo. E é bué da nice. Está muito fixe. Eu, se quisesse, não conseguia, pá. Porque vocês não têm bem a noção do tamanho da minha testa. Isso é um problema. Não, isso já foi mais um problema antigamente. Eu antes importava-me muito mais com isso. E agora estamos a entrar num tema bacana. Eu importava-me muito mais com isso. E com pequenas coisas. Nós às vezes preocupamos-nos com pequenas coisas que, na realidade e na prática, não têm diferença nenhuma. Não nos tornam melhores ou piores. E no caso não nos tornam piores. Eu importava muito com a questão de ter a testa grande, por exemplo. Hoje em dia não é uma coisa que me faz confusão. É uma coisa completamente normal para mim. Mas antes fazia-me confusão. Tipo, porque é que eu nasci assim? Porque é que eu tenho uma testa grande? É que se tantas pessoas podiam ter uma testa grande, pá, fui-me a calhar a mim também. E eu não curtia. Mas agora não me faz diferença nenhuma. E eu acho que todos devíamos aplicar isso. E principalmente vocês que estão a ouvir isto agora. Devíamos aplicar isso mais. Pois. Devíamos aplicar mais isso no nosso dia-a-dia. E na nossa vida. Porque é um trabalho contínuo, obviamente. E com certeza há muitas coisas que eu hoje em dia não gosto em mim. E vai levar muito tempo até que eu comece a aprender a gostar. E eu acho que uma das formas de morrermos felizes também é morrermos aceitando como nós somos. De cabeça aos pés. Seja em forma física ou também em forma mental. E eu acho que isso é extremamente importante na hora de bazarmos daqui, deste mundo. É estarmos em paz connosco mesmo, com nós mesmos. Connosco mesmos. Yeah. Pá, eu curti da última semana porque na última semana eu recebi mensagens. E é isso que é uma das coisas incríveis disto, do podcast, no fundo. E de ganhar pouco a pouco visibilidade.
é ter recebido mensagens de malta que não me conhece de lado nenhum. Isso acaba por ser um bocado estranho, porque se não me conhecem, tipo, conhecem-me a mim, porque eu falo de mim, eu falo do meu ponto de vista, eu falo muito da maneira como vejo o mundo, que pode ser comum ou peculiar, não importa, mas malta, conhecer-me a mim e eu não conhecê-las, e virem-me mandar mensagem, a dar feedback, um abraço pelo trabalho e tudo mais, e keep up para continuar, é muito gratificante mesmo, isso é muito nice. Então obrigado à malta toda. Obrigado também a quem partilha no Twitter e no Instagram e seja em qualquer outro sítio. Isso ajuda muito e fico-vos muito grato a vocês que fazem isso, no caso. A verdade é que esta cadeira faz muito barulho. A cadeira em que eu estou sentado faz um barulho estrondoso. E isso, espero que não vos incomode muito, obviamente. Ursinhos são as piores gomas que existem. E pouco a pouco tenho tirado essa conclusão. É que, por mais que digam, são as melhores, ou não são assim tão más, passam. São, e depende muito, obviamente, da marca. Eu, quando era puto, comprava bué aquelas, lembras-te daquelas caixas, não era caixas, era aqueles pacotes, mas que tinham bué das cheiras. Mas tipo, o cheiro é um pouco como a água. A água absorve um pouco o cheiro ou o sabor do recipiente onde está. Então, se ter uma caixa de plástico vai absorver um pouco a cena do plástico. Acho eu. Tenho quase certeza do que estou a dizer. E aconteceu o mesmo com as gomas. Portanto, a meu ver, ursinhos são as piores gomas que existem. Não deixa de ser estranho o facto de eu ter uma câmera a apontar para mim. E talvez este episódio em si fosse sair de outra maneira se não tivesse uma câmera apontada para mim. Se tivesse só a gravar o áudio, talvez saia de maneira diferente. Mas também, se não fizer agora, quando é que iria fazer? Tenho que... Tal como no primeiro episódio. E também recebi bem mensagens de malta que viram uma grande evolução na forma em que falo, também na repetição das palavras, desde o primeiro episódio até agora. E isso é muito fixe, ver que há uma evolução em tão pouco tempo, 2 meses, mas uma evolução tão positiva. E se não tentasse agora gravar, fazer um episódio gravado, nunca, quando é que eu iria tentar fazer? Nunca iria perceber como é que funciona e perder o nervosismo de ter uma câmera apontada para mim, porque eu não sou nenhum youtuber de vlogs que faz vlogs todos os dias, e então não estou habituado a isto, porque vocês estão-me aqui a ver. Eu, quando era puto, fingia que sabia inglês. Eu não sabia inglês, mas eu fingia que sabia inglês. E quando ia fazer torneios com os miúdos da minha idade, fingia que sabia inglês e que sabia o que estava escrito nas cartas de Yu-Gi-Oh! E se eu for fazer conta de quantos torneios e consecutivamente quantos baralhos de cartas eu já ganhei à pala de fingir que sabia inglês, são inúmeros. E era bem engraçado porque eu jogava uma carta e dizia: ok, está aqui escrito, isto tu aqui morres, basicamente, perdeste o jogo. E como eu era bastante convincente em fingir que sabia inglês, a malta acreditava e eu ganhava. E agora, em termos morais, era mau eu fazer isso, obviamente, mas quando era puto deu-me bastante jeito. Ainda tinha a cena de ser puto, portanto, bacana. Quando eu vos digo que já ganhei bastantes cartas à pala disso, não estou a gozar. Isto aqui é tipo do tamanho da minha cabeça assim. E para cartas que foram burladas, tendo em conta que eu não sabia inglês e fingia que sabia, ainda é um número bastante bom. Acho que fui um bom scammer na altura. E eu, muito honestamente, agora mudando um pouco o rumo da conversa, por acaso vou só aqui ver ao telemóvel. Isto agora tem a coisa de vocês conseguirem ver quando eu vou ao telemóvel, quando preciso de ajuda, aqui do que eu tenho escrito. Mas acho que encurtamos demasiado a nossa vida. Não temos de entender o sentido de tudo. E não quero, aos 20 ou aos 30, já estar cansado da vida. E mesmo que a sociedade nos incuta isso. E a partir daqui, vou desenvolver. Nós vemos muito, ou pelo menos a sociedade incute-nos bastante isso. E a meu ver, não é positivo.
É a fase dos 20 anos ser tão decisiva na nossa vida, quando podia ser uma fase mais preparatória ainda. E já vem muito do modelo da sociedade em que vivemos e tudo mais. Já está entranhado na sociedade, por assim dizer. Mas a verdade é que há muitas coisas impostas na sociedade que para mim não são certas, e esta é mais uma delas. Eu acredito que os 20 anos não deviam ser uma fase da nossa vida tão decisiva, que não garante nada, obviamente, mas é bastante decisiva para nós, e até mesmo antes dos 20. E eu gostava que fosse uma fase mais preparatória, um pouco para nos conhecermos um pouco mais, porque há pessoas com 40 anos que ainda não sabem o que é que querem fazer da vida, e são pessoas bastante interessantes, e que efetivamente fizeram algo da vida até agora, mas nada que realmente seja aquilo que elas se viam a fazer quando tinham a nossa idade, por exemplo, a minha idade. E isso faz-nos pensar bastante. Eu também sinto que nós encurtamos bastante a nossa vida, ou pelo menos a quantidade de tempo que podemos aproveitar a vida efetivamente. Com certeza que aos 70, 60, se lá chegar, a partir dos 50 talvez, eu já não me consiga mexer da mesma maneira que me mexo agora. Muito mais cansado vou estar eu, sem tanta disposição para as coisas. E eu sinto que encurtamos bastante, até o nosso final da nossa vida encurtamos-nos bastante. Ainda há uma longa vida pela frente. E isso é bastante gratificante de se pensar, porque se não conseguiste uma coisa agora, não quer dizer que ao longo da vida, que é tão longa, e nós encurtamos tanto, é óbvio que a percepção que temos do tempo, depois do tempo passar, é bastante diferente, porque estes últimos 3 anos passaram bastante rápido, e acredito para a maioria de nós, até por conta do Covid e tudo mais. Mas há tanta vida pela frente que só temos oportunidades para voltar a tentar aquilo que não conseguimos anteriormente. Há uma vida infinda até. E para depois no final, quando tivermos de bazar aqui, como eu tinha dito já, pá, irmos sem grandes cenas, sem grandes pensamentos de eu podia ter feito aquilo, podia ter tomado aquela decisão de outra maneira, aquela decisão foi importante e eu fui irresponsável comigo mesmo de alguma maneira. Há tantas situações em que podemos pensar, situações negativas em que podemos pensar quando for hora de bazarmos, que é preferível não as ter, sabem? E é preferível evitar isso, porque eventualmente vamos todos morrer, e se a vida é relativamente tão longa, pá, só basta aproveitá-la, acredito eu. Tenho uma recomendação para vocês nesta rubrica semanal cultural. Eu engano-me bastantes vezes, por norma, quando estou a gravar um podcast só de áudio, como tem sido até agora, sempre que digo rubrica cultural semanal, uma cena assim, e eu não curto. Portanto, eu falho bastantes vezes nesse aspecto. E, por norma, até um podcast que seja no início, como eu fazia, de meia hora, e também vi bastante malta a dizer que agora 15 minutos é pouco tempo, era bacana que fosse mais, mas a minha vida também não é nenhum filme, passam-se bastantes coisas anormais, mas lá está, muitas delas eu esqueço-me, como já tinha dito, e muitas outras não vale a pena serem comentadas. Só faço depois uma seleção daquilo que é bastante interessante de dizer, ou relativamente interessante de dizer, e depois digo. E depois com essa filtragem, essa seleção, já acabam por não sobrar muitas coisas. E por isso é que os podcasts têm vindo a ser cada vez menores. Ficam cada vez menos ideias, por assim dizer, para falar. E indo para as vossas ideias, eu pus um story para um Q&A deste episódio, e vou responder a algumas perguntas que vocês tinham comentado, alguma coisa que tenham dito. E uma delas é: reutilizas garrafas de água? Eu gosto bastante de água, e é aquela cena, vocês sabem, vocês que ouvem regularmente sabem, eu gosto bastante de água e sou um bocado estranho no que toca à água. Mas não reutilizo. É óbvio que depois meto ecoponto e tudo mais, mas reutilizar em si não. Pá, daquelas da Tupperware, mas eu não curto muito. Para mim não é tão prático. E só ter de agarrar numa garrafa, basta comprar aqui e ter em casa, que é o que eu faço. O meu cabelo estava a sair ali. Ou não? Que é o que eu faço. Pausa para beber água.
é muito melhor. Pelo menos para mim, é muito mais prático. Eu sou uma pessoa bastante desarrumada. Só vocês vissem aqui o backstage disto, iam perceber que eu sou uma pessoa bastante desarrumada, extremamente desarrumada. Então para mim é muito... O João está-se a rir. Para mim é muito melhor utilizar garrafas diferentes, mas depois metê-las no ecoponto, obviamente. Depois outra pergunta, que é: onde queres estar em 5 anos? E eu já tinha falado aqui sobre onde é que eu me vejo estar, mas é diferente de onde eu quero estar. Porque quando eu pergunto onde eu me vejo estar daqui a 5 anos, tento ser a mais realista do que propriamente onde é que quero estar, porque o querer é uma coisa e o que é verdadeiramente real e é o presente é outra. Portanto, onde eu quero estar, eu espero continuar a produzir coisas. É óbvio que eu acredito que o podcast não dure até daqui a 5 anos, espero que dure bastante tempo e pouco a pouco vá ganhando reconhecimento e com isso construir outros projetos e outras coisas. E é aí basicamente onde eu quero estar. Não tenho grandes ambições, porque as coisas desenvolvem-se naturalmente e eu não espero muito da vida, sabem? Se esperarmos mais da vida, podemos vir a desiludir-nos. Então eu não espero muito. Pá, gostava de estar aí, nesse ponto, nesse capítulo da minha vida, daqui a 5 anos. Talvez sim, talvez não. Não vou pôr grande expectativa. As coisas acontecem ao tempo que elas decidirem acontecer. E acho que no fundo é isso. E então, na rubrica cultural desta semana, tenho-vos para recomendar nova... 1, 2, 3, ação! E então na rubrica desta semana tenho para vos recomendar Cidade do Medo, Nova York contra mafiosos. Para quem curte de Godfather, por exemplo, ou da Irishman, vai curtir com certeza da série. Factos verídicos de mafiosos italo-americanos. E é muito boa mesmo. Têm que ver se curtem desse tipo de coisas, definitivamente. Eu agora estava a olhar para ali para a minha prateleira e por acaso o João nem tinha dito nada, mas eu pensei, eu não sei se já falei aqui sobre isto em alguma rubrica cultural, mas Diário de um Banana. Diário de um Banana é uma cena muito fixe, porque quando eu era puto curtia bué, mas curtia muito, e tenho a maior parte dos livros ali até, o que é bem bacana. Agora, se for ler, não vai ser a mesma coisa, obviamente, nem vou achar piada, mas entendo perfeitamente que na altura eu achasse piada, porque na altura era definitivamente o melhor livro que eu poderia ler. Era Diário de um Banana, há uns bons 5 anos, 6 anos. E até hoje é nostálgico porque vai-me fazer lembrar. E chegamos ao fim. Obrigado à malta que viu até aqui. É um bocado estranho. Pá, não sei quanto tempo é que isto vai dar. Mas deve dar uns 20 minutos, chuto eu, mais ou menos. Obrigado a todos os que ouviram, ou seja, ouviram o podcast em si. O que é muito bacana. Se vocês viram até aqui, agradeço-vos. Partilhem com a malta nos stories ou com os vossos amigos. E espero que tenham gostado deste episódio. No início, a câmara estava ali a dar-lhe uma merda um bocado estranha, mas agora que é mais para o fim já ficou melhor. Acho que já conseguimos resolver. Portanto, desculpem qualquer tipo de erro técnico, porque eu também não sou muito bom a mexer com estas coisas de cinematográficas, uma cena assim. Mas pá, dei o meu melhor. Obrigado a todos que viram até aqui. Obrigado ao Puto João por me ter ajudado a fazer isto. E até para a semana, malta. Fiquem bem.